eu sou a luz do mundo. Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo. Oh, glórias! Abra sua Bíblia, João capítulo 8, versículo 12. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, apenas o versículo 12. Vamos ouvir a afirmativa de Cristo Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Mais uma vez, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluias. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça e misericórdia para com a nossa vida. Que hoje, Senhor, mais uma vez, venha nos dar revelação, o entendimento da palavra, para que nós possamos nos aperfeiçoar, continuamente nos aperfeiçoarmos no aprendizado, para fazermos e vivermos a tua vontade. Senhor, ensina-nos, Pai, ensina-nos, porque queremos estar e queremos aprender contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, Jesus, mais uma vez, estava no templo. Oh, glórias! Jesus, por incrível que pareça, Jesus, ele gostava do templo. Jesus não perdia um culto na sinagoga. Jesus não perdia uma celebração na sinagoga. Jesus participava ativamente da religião judaica, e isso em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Jesus, ele era fiel aos princípios dados por Deus ao povo de Israel. Jesus, ele observava todas essas coisas. E mais uma vez, Jesus estava no templo, lá na festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo, irmãos, era uma data que ele celebrava a provisão de Deus no decorrer do deserto, no decorrer do êxodo. E ele celebrava essa festa honrando e glorificando o Senhor, agradecendo a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. E diz que no templo existia um candelabro gigantesco, um lustre gigantesco que ficava aceso para representar a luz de Deus no deserto. A luz que brilhou diante do povo no deserto. É certo, irmãos, que aquela luz prefigurava Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento apontava, nos dias dos judeus, apontavam para Cristo Jesus. E se você o lê hoje, todo o Antigo Testamento faz referência a Cristo Jesus como Messias que seria enviado. Quando você vê a respeito do pão, Jesus. Quando você vê a respeito da luz, Jesus. Tudo referencia-se a Cristo Jesus. E Cristo, olhando aquela luz pendurada, aquele castiçal, aquele candelabro, ele faz referência a ele como a luz prometida por Deus àquele povo. Eis aí o porquê que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Irmãos, nós vemos aqui uma afirmativa poderosa, pois mostra a identidade de Cristo Jesus, a identidade do Senhor. E com certeza esta declaração de Cristo é uma das mais poderosas e reveladoras que nós vemos na palavra. Haja vista que ele faz uma ponte com Deus, ele mostra-se como Deus, como o Senhor, como aquele que pode todas as coisas fazer. E nós temos que olhar para Cristo Jesus dessa forma. Cristo Jesus, o Senhor, Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, Cristo Jesus, a luz divina que foi enviada ao mundo para que hoje nós estejamos continuamente na luz, não andássemos nas trevas. E quando nós observamos esta verdade, amados, nós vamos ver que há um contraste poderoso, um contraste entre a luz e as trevas. Quando você quer fazer aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso, você não anda em caminhos de trevas, mas você procura caminhos de luz. Ou seja, você procura pautar a tua vida naquilo que é agradável à visão de Deus e que há de edificar a tua existência.
Eis a luz do mundo, eis Cristo Jesus. Eis o porquê, irmãos, que não há comunhão entre luz e trevas. Porque aqueles que são do Senhor estão na luz, e onde há luz não há trevas. No entanto, se as pessoas insistem em andar nas trevas, se há trevas, é porque não há luz. E se você está nas trevas, ou seja, os atos, as atitudes, pensamentos, tudo aquilo que reflete as obras da carne e que te faz andar por caminhos errados, eis as trevas, e é impossível estar com Cristo Jesus nas trevas. E essa é a grande verdade. E Cristo mostra-se como a luz para que haja esse contraste, para que as pessoas entendam se estão vivendo no pecado, não estão na luz. E se estão na luz, não estão vivendo no pecado. Ambas as situações são possíveis. Hoje vemos que o mundo está mergulhado em profundas trevas. Em um grupo muito pequeno, estes optaram por deixar-se iluminar, por estar debaixo do cuidado, do zelo do Todo-Poderoso. E nós precisamos entender ainda, irmãos, que Jesus, como a luz, não é um conceito abstrato, vazio, não, de forma alguma, mas é uma realidade transformadora. É uma realidade transformadora. Ou seja, se eu afirmo estar na luz, a minha vida é transformada e eu tenho e eu vivo princípios de Deus. A luz tem esse poder transformador. Jesus tem esse poder transformador. Portanto, quando nós cantamos, Jesus é a luz do mundo, ou quando você declara, Jesus é a luz do mundo, e parece que ficou ali solto, é porque você não está reconhecendo de fato Jesus. Não é um conceito abstrato, um conceito vazio, mas é algo real. Jesus é real e aqueles que seguem os princípios do Senhor, com certeza, andam na luz. Oh, glórias! Nós vamos para o nosso primeiro tópico, são 3 tópicos. O primeiro, a luz de Cristo como revelação divina e espiritual. Amém? A luz de Cristo como revelação divina e espiritual. Nós vemos que esta é uma das características fundamentais de Cristo Jesus. É uma característica fundamental de Cristo Jesus. Jesus é a revelação divina. Jesus é a verdade do Senhor para as nossas almas. É Ele, amados, que muda por completo a nossa existência. É a promessa de Deus que se cumpre na nossa vida. Essa luz não é simbólica, ela é a própria revelação de Deus. Eis o porquê que nós precisamos olhar para Jesus não como um igual, ou seja, como alguém que nós podemos tratar de qualquer forma, mas como aquele que é o nosso Senhor, Salvador, Redentor. Ele é a luz, Ele é a revelação de Deus sobre a nossa vida. Tempos atrás a pastora fez referência a canções em que as pessoas tratam ao Senhor como você. Isso é muito moderno. Tempos atrás, 2 décadas atrás, 3 décadas talvez, não havia essa forma de tratamento em relação a Deus. Existia um temor, um zelo, um cuidado para com o Todo-Poderoso. E o Senhor era Senhor. Hoje nós vemos que cantamos, você, isso, aquilo outro. Isso é falta de respeito ao Todo-Poderoso. Perdoe-me se você gosta do você em relação a Jesus. Mas dias coloquiais, nós somos iguais, andando juntos, aquela coisa toda, enfim. Irmãos, nós pertencemos ao mesmo reino, ao mesmo exército. Mas no reino tem rei e tem súditos. No exército tem comandantes e tem soldados. Eis aí a hierarquia que nós não podemos quebrar ou desrespeitá-la. Eu não vejo como legal, como conveniente, essa forma coloquial de referirmos ou tratarmos a Jesus. Eu acho que é preciso um pouco mais de temor, já que Cristo Jesus é a luz, Ele é a revelação de Deus a cada um de nós. Amém? Jesus
a manifestação plena de Deus. João capítulo 14, versículo 9. João capítulo 14, versículo 9. Ouçam. Quem me vê a mim, vê o Pai. Parte do versículo. Ouça só o que Cristo disse. Quem me vê a mim, vê o Pai. Entendem? Cristo olhou para os judeus, olhou ali para as pessoas que o circundavam, que andavam com eles, e afirmou em alto e bom tom: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem olha para mim, vê Deus. Vê Deus. Isso é para nós entendermos, irmãos, que Jesus não é um igual a nós, mas é o nosso Senhor, é o Todo-Poderoso, é a manifestação plena de Deus para com as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos no nosso relacionamento, no nosso trato para com Deus, para com Jesus, também para com o Espírito Santo do Senhor. É necessário um cuidado muito grande para que nossos atos, nossas palavras não sejam tão vazias de respeito, de temor ao Todo-Poderoso, mas sim visualizarmos Cristo Jesus como o Deus, como o Todo-Poderoso. Ainda, Jesus, a luz que expõe as trevas do pecado. Jesus é a luz que expõe as trevas do pecado. João capítulo 3, versículos 19 e 20. João capítulo 3, versículos 19 e 20. Ouça só o que está escrito. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, mostradas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Amados, Jesus é a luz que expõe as trevas do pecado. Esse texto deixa-nos claro que há uma separação. Há uma separação. Quando nós nos aproximamos do Senhor, temos a revelação daquilo que é pecado, daquilo que desagrada o Todo-Poderoso, e os nossos atos são visíveis. Nós temos que nos portar como aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas e que não desejam andar na escuridão espiritual, nas trevas espirituais, mas cada dia buscarmos mais e mais o conhecimento, essa unidade perfeita, essa unidade intensa com o Senhor. Nós temos visualizado, irmãos, uma geração de crentes extremamente fracos. Crentes que não possuem raízes profundas. Crentes com raízes superficiais. E se permitem agir, tipo assim, parte nas trevas e parte na luz. Isso é falta de conhecimento da palavra. Isso é falta de entender que Jesus é a luz que expõe as trevas do pecado. Nós somos chamados para sermos fortes, solidificados em Cristo Jesus, a ponto de não abrirmos de forma alguma portas, espaços para as trevas da nossa vida. Afinal de contas, o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor da luz, o Todo-Poderoso, Jesus é o nosso Senhor. Ainda, João capítulo 1, versículo 4. Jesus, a luz como fonte de vida. Aleluias. João 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só como é intensa a revelação de Cristo Jesus. Veja como é poderosa a revelação do Senhor Jesus. Nós não podemos olhar para Cristo, irmãos, de uma forma, descaso, indiferente. Mas olhe para Jesus como o Todo-Poderoso, que te conhece, que vê os teus caminhos,
Jesus é a luz que não apenas revela o pecado. Jesus é a luz que não apenas revela o pecado, mas também oferece a solução para o pecado. Jesus oferece a solução, irmãos. E a solução é vida eterna. Oh, glórias! Quando nós abraçamos a luz e andamos na luz, vamos com certeza alcançar a grande promessa da vida eterna para a nossa vida. Amém? Jesus, a luz como revelação divina e espiritual de Deus. 2. A luz de Cristo como guia para uma vida de santidade e verdade. Irmãos, é impossível falarmos de luz, comunhão com Cristo Jesus, desassociado de santidade. É impossível. E santidade é mais sério do que parece. As pessoas confundem um pouco essa questão de santidade. Santidade é viver separado. Separado de quê? Da sociedade, enfim. Separado do pecado. Separado de uma unidade com as trevas. Separado de uma comunhão com os demônios. A palavra de Deus chama-nos a atenção para uma vida reta. Uma vida reta diante do Todo-Poderoso. E Cristo Jesus, Ele é a luz que guia-nos para a santidade, para a verdade. A verdade é a palavra. Se nós desejamos servir a Cristo Jesus, é necessário mergulharmos na palavra para que sejamos cheios de Cristo, cheios do Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, a luz de Cristo não apenas revela a verdade a cada um de nós, não apenas, mas também nos orienta. Se você quer uma orientação para a tua vida, busque em Cristo Jesus. Se você quer uma direção para a tua existência, busque em Cristo Jesus. E aqueles que são crentes fiéis, servos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, com certeza, a sua jornada de fé é direcionada por Cristo Jesus. É o Senhor que nos dirige, é o Senhor que revela-se a nós, como a luz que nos dirige, como a luz que nos guia, como a verdade necessária para a nossa vida. E o Senhor, com certeza, chama-nos para a necessidade de uma comunhão profunda, verdadeira e real com Ele. Eis aí a geração da santidade. Para que a santidade seja gerada em nosso coração, é simples. Basta que você não ande nas trevas. Simples assim. Se você quer ser santo, opte pela luz. E a luz é mais ampla do que parece. É mais ampla do que parece. Nesse aspecto, a luz de Cristo, ela é mais intensa que a luz do sol. Muito mais intensa do que a luz do sol. A luz do sol, ela te alcança 12 horas por dia no máximo. Queira ou não, 12 horas por dia. Mas a luz de Cristo Jesus te alcança 24 horas por dia, todos os dias da tua vida. Olha só como são as coisas. É mais intensa do que a luz do sol. E aqueles amados que observam esta verdade, certamente hão de seguir a luz de Cristo Jesus, hão de guardar os mandamentos do Senhor. João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12 diz: Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, é um texto autoexplicativo. É um texto autoexplicativo. Eu conversava com alguém essa semana e ela falava: mas a Bíblia é muito complexa. Para que entendamos a Bíblia é necessário lermos muitos livros, ouvirmos muitos teólogos, aquela coisa toda. A Bíblia, ninguém consegue entender assim. Onde está a complexidade desse versículo? Onde está? Ouça só. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Claro, não é? Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas. Qual a complexidade disto? Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus fala que aqueles que são dele, aqueles que andam com ele, andam na luz e não andam nas trevas. Andar na luz é ser santo, andar nas trevas é deixar-se dominar pelas trevas, pelo mundo obscuro de Satanás e seus demônios. A palavra de Deus não é complexa. O homem é que a faz complexa. Evidentemente que eu tenho que abrir um adendo e falar que, infelizmente, nós temos versões bíblicas em que a composição gramatical é muito rica, muito culta. E às vezes nós não conseguimos entender aquilo que está escrito. Ou muito antiquada. E fica mais difícil ainda. E nós temos, e de uso comum no Brasil, uma versão muito antiquada chamada Revista Corrigida, que você não consegue entender com clareza alguns pontos que são claros, não em decorrência da complexidade da mensagem de Cristo, mas da gramática utilizada. Eis aí uma confusão que as pessoas fazem. Elas compram uma Bíblia, adquirem uma Bíblia de um português arcaico, ou de um português com a gramática muito complicada, muito culta, e atribui isto à dificuldade de entender a palavra de Deus. É só comprar uma nova tradução na linguagem de hoje, que todos vão de entender com muita clareza, porque o português é acessível. Portanto, amados, é preciso um cuidado grande com relação a estas questões. Cristo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, ponto final. Poderia ter finalizado a Bíblia. Eu quero seguir Jesus, tenho que andar na luz. Ponto final também. Mas o Senhor complementa: não anda nas trevas. Melhorou. Quais são as luzes ou quais são as trevas? A luz, uma só, Jesus. As trevas, misericórdia. Mas se nós conhecemos a palavra, com certeza teremos a revelação, e Jesus é a revelação para as nossas almas e as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas serão segundo o coração do Todo-Poderoso. Amém? Ainda, Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, 8. Luz e santidade. Ouça só o que Paulo falou à igreja, escreveu à igreja de Éfeso. Ele diz: Paulo exorta os cristãos a viverem como filhos da luz. Ouça, porque no passado vocês eram trevas. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Outro texto complexo, que as pessoas não conseguem entender, porque a Bíblia é difícil. É impossível entender a Bíblia, não é? Mas ouça só o que diz o apóstolo Paulo. Porque no passado vocês eram trevas. Passado passou, ficou no passado. Tempos da escuridão, tempos em que viviam no pecado, na prática do pecado. No passado vocês eram trevas. Paulo está escrevendo a uma igreja, a irmãos na igreja. Paulo está escrevendo àqueles que eram fiéis ao Senhor na igreja. E ainda, mas agora são luz no Senhor. Agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E essa afirmativa do apóstolo Paulo, um mandamento: vivam como filhos da luz. Cabe uma interrogação muito grande na nossa vida. Até que ponto nós temos vivido como filhos da luz? Até que ponto somos filhos da luz? É uma questão para que nós possamos analisar, refletir e responder ao Senhor como é que nós temos vivido. Amém? A luz de Cristo, irmãos, chama-nos para a santidade, chama-nos para a pureza, chama-nos para a reverência ao Senhor. Dias de irreverência completa ao Senhor. Nós temos que ser reverentes ao Senhor.
Afinal de contas, nós estamos na luz. E há uma necessidade de sermos separados, santos, para a honra e para a glória do Senhor. E isto leva-nos a uma reverência verdadeira ao Senhor. E eu quero falar para vocês a respeito de reverência, já que a luz de Cristo é o nosso guia para uma vida de santidade e verdade. Eu sei, amados, que o capeta tem plantado na cabeça das pessoas. Quando eu falo o capeta tem plantado na cabeça das pessoas, é o diabo tem plantado na cabeça das pessoas. E os demônios têm fomentado isso cada vez mais. Infelizmente, quando nós estamos reunidos no templo para adorar, para ouvirmos a palavra, não há mais uma reverência. Não há mais uma reverência. Você está aqui fazendo favor para Deus. Essa é a triste realidade que nós temos visto. Eu estou na igreja fazendo favor para Deus. Que Ele se vira, eu estou aqui. Gente, é muito mais sério do que parece. É muito mais sério. E temos visto que as pessoas sentam na cadeira sem reverência ao Senhor. Cantam sem reverência ao Senhor. Leem a palavra sem reverência ao Senhor. Oram palavras vazias sem reverência ao Senhor. Andam no templo para lá e para cá como se estivesse em casa. Porque nem numa sala de aula o professor vai permitir alguém ficar andando lá na sala de aula. Professor, vou tomar água. Aí sai. Professor, vou no banheiro. Professor, vou colocar o pé em cima da cadeira. Vocês acham que o professor vai falar, ok, tudo bem, legal? Claro que não, não é? Se, irmãos, aquilo que é humano exige respeito. Agora, façamos uma comparação com aquilo que é divino e a grandiosidade e o temor que o Senhor exige de cada um de nós. Se você está no templo, é com temor, é para adorar, é para glorificar o nome santo de Deus. É com, meu Deus, tem que vir com um objetivo. Não é fazendo favor para pastor, que pastor se exploda. Desculpe a expressão, que pastor se exploda. Você não está aqui por causa do pastor. Pastor vai, a igreja fica. Pastor vai, a Bíblia fica. Pastor vai, o Espírito Santo fica. Você precisa botar na tua cabeça, você está aqui porque Jesus é a luz que te guia e traz a revelação dele para a tua vida. Esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. E vivemos dias de uma total vaziez de temor ao Senhor em todos os aspectos. 3. A luz de Cristo e a promessa da vida eterna. A luz de Cristo e a promessa da vida eterna. Irmãos, Jesus é a luz da vida eterna. Glórias a Deus, porque é essa luz que nos conduz ao céu, é essa luz que nos transforma, é essa luz que muda por completo a nossa existência e nos oferece a vida eterna. E aqueles que creem, não segundo o seu entendimento vazio de Bíblia, mas um crer com base no conhecimento da palavra. Há duas formas de crer. Um que as pessoas acham que creem em Deus. E aquele crer que você tem como alicerce o conhecimento de Deus. E a luz de Cristo, ela é a promessa da vida eterna. E nós precisamos crer e viver essa verdade intensamente. João 12, versículo 46. João capítulo 12, versículo 46. Cristo afirma: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, mais uma vez, onde está a dificuldade em compreender um texto como este, essa afirmativa de Cristo Jesus? Mas dessa vez eu não quero abordar as pessoas que estão lá fora dizendo que a Bíblia é complexa. Eu quero abordar o povo de Deus, aqueles que se dizem povo de Deus. Porque Cristo diz: eu vim como luz
para o mundo. Ele veio como a luz, oferecendo a salvação, nos libertando das amarras, dos grilhões das trevas espirituais. Jesus veio para nos conduzir para a verdadeira vida, a vida cristã, de fato. E ele afirma: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Só para que nós possamos entender um pouco mais sobre trevas. Não tem como entender um pouco mais. Vamos lá. Vamos tentar entender um pouco mais sobre trevas. Trevas é a ausência de luz. Se eu apagar todas as luzes desse lugar, certamente haverá trevas. Mas se eu acender apenas uma, não haverá mais trevas. Penumbra, mas não trevas. Se eu acender só a lanterna do celular, não mais trevas. Trevas é total ausência de Cristo. E para que o homem esteja nas trevas, mesmo sendo crente, é só praticar aquilo que desagrada o Senhor, irmãos. Aquilo que sabidamente é errado, que rouba o primeiro lugar do Senhor na vida. Eis aí as trevas, eis aí a ausência de luz, eis aí o afastar-se de Jesus Cristo. Simples assim, didaticamente, para que possamos compreender o que é trevas, e trevas é a ausência de luz. Ainda, João capítulo 10, versículo 10. Disse Jesus: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, glórias! A luz é abundante. Entenda, a luz é Jesus. Jesus é a promessa de vida eterna. Jesus traz a salvação, a luz traz a salvação. Jesus promete vida abundante. Jesus é a luz que promete vida abundante. Jesus é a manifestação de Deus. Os homens olham para Jesus e enxergam Deus. Entenda dessa forma. E ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, glórias! A luz de Cristo, irmãos, a luz de Cristo não é apenas uma promessa de vida eterna após a morte, mas é uma promessa, irmãos, de vida abundante sobre a face da terra. As pessoas confundem um pouco essa questão de abundância. Vida abundante aos olhos do Senhor, um homem cheio do Espírito de Deus, uma mulher cheia do Espírito de Deus. Uma pessoa que pode e deve ter uma comunhão semelhante àquelas que teremos na glória com o Senhor. Totalmente possível. Jesus é acessível e Ele promete esta abundância, essa comunhão, enquanto caminhamos em sua luz. Evidentemente que a exigência do Senhor é que haja o caminhar na luz, o dizer não para o pecado. Irmãos, esta é a luz. Cristo Jesus é a promessa de vida eterna. Quando Cristo afirma: eu sou a luz do mundo. Amém? E a afirmativa de Jesus, João capítulo 8, versículo 12, mais uma vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus está chamando a cada um de nós a uma reflexão. Até que ponto Ele é luz na nossa vida? E entendamos que, para que Jesus seja luz na nossa vida, em primeiro lugar, precisa ser de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, é mortificar a nossa carne, nossos desejos, nossos objetivos, propósitos. Em primeiro lugar, é entronizar Cristo Jesus
ter prazer em Cristo, ansiar por fazer o melhor para Cristo, em amar o Senhor, em ser cheio do Espírito, em ter prazer naquilo que é do eterno, em ter satisfação em estar congregado, em ter satisfação em ser uma pessoa que cultiva temor ao Senhor, que respeita, que ama, que entende a sua posição como vermezinho de Jacó, que entende a sua posição de nada, mas alcançados pela grande misericórdia do Senhor. Eis aí Jesus, o Jesus que afirma: eu sou a luz do mundo. A luz que veio como uma revelação divina e espiritual de Deus. E ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Oh glórias! Ainda, a luz de Cristo, a luz que nos guia para uma vida de santidade, para uma vida de verdade. Amém? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E por fim, a luz de Cristo é a promessa de vida eterna, é a promessa de salvação. E ele afirma de uma forma clara: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém? Que o Senhor, amados, Ele nos envolva com entendimento, com compreensão, com temor, com respeito, para que possamos olhar de fato para Jesus e o reconhecermos como a luz e vivermos essa luz. Que as trevas não façam parte da nossa vida, porque as consequências das trevas é perdição eterna, por melhor que seja o homem, por mais legal que ele seja, é perdição eterna. Que estejamos atentos a esta questão. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta palavra de hoje, Pai. E que Tu sejas a nossa luz, que nós possamos enxergá-lo como a luz e vivermos a Tua dependência, vivermos, Pai, não em trevas, mas numa obediência verdadeira e profunda que nos faz andar contigo. E que nossos passos, eles venham manifestar a Tua presença, Senhor. Venha mostrar a Tua glória na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, envolva-nos com Tua luz. Dirija-nos, guia-nos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, irmãos? Ô glórias! Eu sou a luz do mundo. Ande na luz, seja da luz. Mensagem 1347